Bom dia, pessoal! Olha, vocês devem estar surpresos, né? Cadê a professora Flávia? Cadê ela? Sumiu? Entrou um outro camarada aí para dar aula, um outro cara aí, e muito mais velho que a professora Flávia. Que negócio é esse? Pessoal, bom dia a todos que estão assistindo aí. Eu sou o Mário Viana e tenho o grande prazer, a grande honra de complementar, né, vamos assim dizer, o curso da professora Flávia com a parte de contratos administrativos. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui e trabalhar com vocês algumas horas, né? Nós vamos trabalhar algumas horas nessa parte que eu considero também muito importante para vocês, servidores públicos, que é justamente a parte de contratos administrativos. Então eu fui convidado pela professora Flávia para fazer esse trabalho, fiquei muito honrado, né? E eu que sou fã número 1 dela, e não poderia negar, né? Então estou aqui para tentar, e tenho certeza que eu vou conseguir, porque não falta vontade para isso, de ajudar vocês nessa parte de contratos administrativos. Nós temos, né, um curso presencial já há muitos anos, que a maioria já conhece, é o curso de licitações e contratos administrativos. Esse curso, ele apresentava toda, toda a parte de licitações, todas as modalidades, tudo, e ao final nós tínhamos um módulo de contrato administrativo. Então a Flávia ela fez esse curso de licitações EAD, e esse curso de licitações EAD que vocês estão fazendo já tem aí vai para 9 anos que está rodando com a professora Flávia, né? Então é um curso excelente, né? Eu também aprendo muito com ela nesse curso. É o que nós vamos fazer a partir de agora, pessoal. Nós vamos trabalhar algumas horas juntos aí, e justamente nós vamos procurar abordar o essencial nessa parte de contratos administrativos, porque são poucas horas, né? O curso da Flávia já tem cerca de 30 horas de duração. Agora, com a lei nova que vocês estão ganhando como bônus, são mais cerca de 15 horas de duração, né? Então nós não poderíamos agora chegar aqui no módulo de contratos e imaginar que nós faríamos em 30 horas. Não, não é isso não, né? Então a gente vai trabalhar algumas horas apenas procurando. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir passar para vocês o essencial dessa matéria, que são os contratos administrativos. Então, pessoal, o título aí então é Contratos Administrativos para Servidores, porque esse curso aqui é o curso de servidores. Nós temos o outro curso, que é um curso para analistas, né, de licitação, e também temos o curso agora da nova lei, que já iniciou, né, com a professora Flávia. Então, deixa eu só colocar uma coisa para vocês que é importante aí. Hoje no Brasil, a partir do advento da lei nova de licitações, a 14133, em 1º de abril, o que nós temos na verdade? Nós temos dois sistemas, um sistema A e um sistema B. Qual o sistema A? O sistema A é o sistema, né, de licitações e contratos que segue como até o ano passado ele seguia, continua seguindo, com a Lei 8666, a Lei 10520, a Lei 13303 das estatais. Então, o que acontece? Nós temos esse sistema A, que vocês continuam com ele por mais 2 anos, a partir de 1º de abril, quer dizer, até 1º de abril do ano que vem. Só que vocês têm em paralelo o sistema B. Quem é o sistema B? É justamente o sistema que vai utilizar a nova lei de licitações, 14133, de 1º de abril. Então, pessoal, nesse curso nosso aqui, nós vamos, a abordagem nossa aqui nessa parte de contratos aqui, vai ser a abordagem do sistema A. Quer dizer, nós vamos continuar, como o curso de servidores de licitações que a Flávia ministra hoje, um dos cursos, ele segue o sistema A, né? Essa legislação que já vinha rodando aí desde 93, né? Então essas palestras que nós vamos fazer aqui com vocês, né? Esses módulos que vamos abordar aqui, eles serão unicamente do sistema A. 8666, 10520, 13303 e outras legislações que a gente vai abordar ao longo dessas horas aqui. Eu já adianto para vocês que... deixa mais uma coisa importantíssima, né, que a professora Flávia já deve ter falado. Vocês podem utilizar, né, a partir de 1º de abril, estão podendo utilizar, sistema A, sistema B. A gente sabe muito bem que a lei nova, ela
ela é carente ainda de muitas regulamentações, né? Tem muita coisa em aberto que será necessária a regulamentação desses pontos abertos aí, para que vocês possam utilizar ela plenamente, né? Isso vai demorar um pouco ainda, né? Tem gente aí chutando 6 meses para a coisa estar funcionando mais ou menos regularmente e tal, mas vocês podem, logicamente, utilizar naquilo que quiserem utilizar. A única coisa que não pode fazer, pessoal, o que, que é? Misturar as duas, tá? Não pode. Já vimos alguns editais aí, o pessoal misturando as bolas aí. Não pode, tá? Tá bem claro. Ou você usa o sistema A, ou você usa o sistema B. E nós vamos, então, aqui, trabalhar com o sistema A. Mesmo porque nós temos agora o novo curso, ministrado pela professora Flávia, da nova lei de licitações. Nesse curso da nova lei, a professora vai abordar, então, tudo sobre licitações na nova lei, incluindo a parte de contratos, né, pela nova lei. Então, também não interessa nós ficarmos aqui trabalhando com o sistema A e colocando coisas da nova lei, por quê? Isso só vai atrapalhar a cabeça de vocês, só vai misturar as coisas aí, tá? Então, o pessoal vai ter chance aí, vocês vão ter chance de trabalhar agora com a lei nova, aprender a lei nova com a professora Flávia, no curso específico, vocês vão ganhar esse curso de bônus, né? Então não é necessário que a gente aqui se preocupe com essa lei nova, tá ok, pessoal? Então, olha, vamos começar o nosso trabalho aqui. E grande parte das normas que nós vamos abordar nessas horas são aquelas normas da Lei 8666 que tratam da parte de contratos, tá? Do artigo 50 para frente ali, são aí 10 ou 15 normas que tratam exatamente da parte de contratos. Essa é o nosso trabalho. Por quê? Porque vocês já viram ou estão vendo tudo sobre licitações, né, com a professora Flávia. O curso é completo, né? E a gente realmente só vai abordar, então, as partes do contrato administrativo, ok? Muito bem. Nós vamos iniciar aqui, então, com uma introdução aos contratos administrativos e alguns cuidados na elaboração da minuta contratual, tá? Então, nós vamos, nesse momento, vamos trabalhar nesse tópico 1. Deixa eu, então, aproveitar, é muito bom que eu faça isso agora, colocar para vocês o que nós vamos abordar nessas horas que nós vamos trabalhar juntos aqui. Primeiro, então, uma introdução ao contrato administrativo e cuidados na elaboração da minuta contratual. O contrato administrativo, ele nasce no planejamento da licitação, né? Quem está fazendo o planejamento da licitação vai fazer o edital, dentre outras coisas, né? E, obviamente, é obrigatório que tenha uma minuta contratual, tá? Então nós vamos mostrar aí para vocês desde o início os cuidados que vocês têm que ter, alguns cuidados que vocês devem ter, que eu considero importantíssimos, para elaborar essa minuta contratual. Na sequência, nós vamos ver a formalização do contrato administrativo. Quais são as formas que o contrato administrativo ganha, né? Quais são as formas que o contrato administrativo tem, né, pela lei de licitações? Nós vamos mostrar para vocês aí, ter uma visão muito boa de como vocês vão formatar os contratos administrativos, de modo geral. Na sequência, nós vamos ver prazos de vigência e de execução dos contratos administrativos também, um tópico importante. Existe bastante discussão com relação a prazo de vigência, prazo de execução, o que pode e o que não pode. E nós vamos mostrar para vocês aí, com clareza, o que pode e o que não pode com relação a isso daí. Na quarta aula, nós vamos tratar de duração e prorrogação dos contratos administrativos, né? Qual a duração dos contratos, como é que se prorroga um contrato, né, administrativo. Na sequência, nós vamos ver alterações quantitativas e qualitativas. Então, o contrato administrativo ele admite alterações unilaterais pela administração ou consensuais bilaterais, em quantidades, também em qualidade. Alterações de projeto, tal. Então, nós vamos ver essas alterações. Aí também tem muita coisa que é importante a gente ressaltar. No item, na aula 6, vamos ver reajuste, revisão e repactuação em contratos, tá? Então, isso aí, esse módulo vai tratar do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Também é uma parte muito importante. Celebrou o contrato, né? Começa a execução do contrato e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, né, que existe entre as partes, existe no contrato, tem que ser mantido. E nós vamos ver, então,
esses três institutos aí, reajuste, revisão e repactuação. Na verdade são dois, porque a repactuação é uma forma também de um tipo de reajuste, né? São dois, reajuste e revisão de contratos. Em seguida, vamos abordar uma parte também que é super importante quando nós tratamos de contratação, que é justamente a fiscalização e gestão dos contratos administrativos. Então, não adianta nada planejar bem a licitação, não adianta nada fazer uma licitação perfeita, né? Na hora de executar o contrato, coloca um fiscal que não entende nada do objeto, não tem nenhum preparo para fiscalizar aquele objeto. O que vai sair? Vai sair besteira, né? Os objetivos não serão atingidos, né? De acordo com o planejamento que foi feito. Então, nós vamos tratar desse módulo também. Vamos, na aula 8, cuidar do recebimento provisório e definitivo, né? Toda a execução de contrato ela tem um recebimento provisório e um definitivo. Nós vamos verificar como é que ocorre isso daí, quem faz isso. Na penúltima aula, vamos ver os contratos no sistema de registro de preços. Na verdade, no SRP, nós vamos dar uma analisada com relação à ata, tá? E com relação aos contratos decorrentes da ata, o que pode, o que não pode, se pode reajustar, se não pode, se pode revisar. E, finalmente, na aula 10, que vai ocorrer daqui, quem sabe, umas 5 horas, os contratos nas estatais. Então, as estatais, hoje, desde 2016, tem a lei específica das estatais, né? Empresas de economia mista, empresas públicas, que é a Lei 13.303. E essa lei, em 2016, ela veio inovar bastante as licitações nas estatais. E nós vamos fazer uma abordagem rápida, que seja da parte de contratos das estatais. Então é isso que nós vamos abordar, pessoal, durante essas horas, poucas horas, que estaremos juntos aqui. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá para o nosso primeiro módulo aqui. Introdução e cuidados na elaboração da minuta contratual. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui para animar. Estão servidos? Para poder trabalhar direito aqui com vocês. Muito bem, pessoal. Vamos então ao conceito de contrato administrativo e ao regime jurídico, desculpa, que permeia o contrato administrativo. Pessoal, o que acontece? O que é o contrato administrativo? Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Só para já de cara, já deixar mais ou menos claro o que é esse contrato administrativo, celebrado entre a administração pública, né, e terceiros particulares. Vamos supor que uma pessoa ela gosta do carro do vizinho, e aí ela fala, pô, vou comprar o carro do vizinho. Aí então ela chega lá, ô vizinho, você vende o teu carro? Ó, vendo sim, estou querendo um mais novo e tal. Quanto você quer pelo teu carro? Eu quero 30 mil reais, amigo. 30 mil reais? Tá bom. Como é que você quer receber? Eu quero receber à vista, né? É isso, muito bem. Então vamos fazer negócio. Tá praticamente feito o negócio, né? Tá feito o nosso negócio. Eu vou ficar com o teu carro, vou te pagar 30 à vista e depois a gente, então, faz a transferência do veículo. Tá bom, amigo? Tá ótimo, então. Aí ele volta para casa. Na verdade, pessoal, o que eles fizeram, essas duas pessoas aí, o amigo e o vizinho? Fizeram um contrato, né? Tem contrato aí? Tem, claro. Mas vem cá, não tem nada escrito? Não tem nada escrito. Que contrato que é esse? É um contrato verbal, né? Então fizeram um contrato verbal. Aí ele chega em casa para a esposa, olha, eu vou comprar o carro do vizinho. Ah, você vai comprar? Vou. Quanto que você vai pagar? Eu vou pagar 30 mil reais. Como é que você vai pagar? Eu vou pagar à vista. Pelo amor de Deus, que pagar à vista, a gente não tem dinheiro para isso, tá? Pode voltar lá, falar para ele que você vai pagar em 60 vezes, tá? E pode mandar ele trocar o estofamento para colocar um cor-de-rosa, que eu não gosto daquele estofamento que eu vejo todo dia aí no vizinho. Não gosto da cor daquele estofamento. Vai lá. Aí ele sai meio a contragosto, vai lá e chega lá, vizinho, é o seguinte, eu vou te pagar em 60 meses, tá? E eu quero que você coloque o estofamento cor-de-rosa no teu veículo. Pessoal, vai rolar esse contrato? Vai sair esse contrato? Até pode sair, né? Só que, a princípio, eu diria que não. Que o vizinho ia chegar e falar, meu amigo, vai lá na agência comprar o teu carro, não me perturba mais aqui, não. Mas o que acontece, então? Por que eu estou colocando esse exemplo aí?
Até engraçado. Pelo seguinte, esse contrato entre eles só vai realmente acontecer se houver o quê? Se houver um consenso, se for consensual, né? Se o vizinho aceitar as condições, né? Quer dizer, ele não pode chegar lá e impor a condição de forma unilateral para o vizinho, né? Ó, eu vou pagar assim, em 60 vezes, e quero o estofamento cor-de-rosa, tal, não pode, né? O que ele poderia fazer é chegar lá e falar, vizinho, vamos conversar, tal, vamos entrar num acordo, será que dá para mudar o pagamento, será que dá para mudar o estofamento, tal? Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês? Que esse contrato, mesmo verbal que eles estão fazendo, tá? É um contrato em que eles estão em regime de igualdade. Eles estão numa atuação horizontal, né? Só acontece a alteração desse contrato se houver o quê? Consenso. Se as duas partes consentirem. Aí vai acontecer a alteração, né? É exatamente esse ponto que nós pegamos para conceituar para vocês o que é o contrato administrativo. Quando uma prefeitura vai construir uma escola, uma escolinha, né? Faz uma licitação, assina o contrato e inicia a execução do contrato à construtora, né? O que está por trás desse contrato entre a administração pública e esse terceiro? O que está por trás disso daí? Comunidade, serviço público, né? O povo que vai utilizar aquela escola, né? Esse é o diferencial. Então, o que acontece com esse contrato que eles estão celebrando aí? E por que esse contrato é administrativo? Por um motivo simples. Porque a administração pública, quando celebra um contrato com esse terceiro, ela está numa posição que não é uma posição horizontal, a exemplo dos vizinhos. Eles estão numa posição vertical. O que é essa posição vertical? É o seguinte, a administração ela tem prerrogativas, né? O regime jurídico que é utilizado nesse contrato é o regime jurídico de direito público, enquanto lá nos vizinhos, regime jurídico de direito privado, condições de igualdade, né? No caso do contrato da administração pública com a empresa aí, a administração ela tem prerrogativas, tá? Ela está numa posição vertical. Por quê? Porque ela pode muito bem, iniciada a construção da escola, chegar e falar, olha, é o seguinte, eram 10 salas que vocês iam construir, tá? Mas agora nós queremos, tá? Que vocês vão fazer 12 salas, tá? Não tinha aquela quadra esportiva lá fora no projeto, mas nós estamos mudando aqui o nosso projeto e vai ter uma quadra esportiva lá fora. E isso a administração faz de forma impositiva, tá? De forma unilateral. É uma alteração unilateral, né? Não é uma alteração que ele chega para a empresa e fala, olha, vocês concordam em fazer mais 2 salas, concordam em fazer uma quadrinha? Não, ela já chega. Tá certo que dentro de limites, que depois nós vamos ver quais são, existem limites, tá? A administração não pode chegar e impor alterações unilaterais de qualquer forma, tá? Existe todo um regramento na lei de licitações que a gente vai ver, inclusive tem um modo específico de alterações qualitativas, quantitativas, mas ela pode fazer isso. Então, pessoal, qual a diferença, né? O que é o contrato administrativo na verdade? É um contrato celebrado entre órgãos da administração pública de um lado, tá? E terceiros do outro lado, aonde esse órgão da administração pública, tá? Esse órgão, ele tem o quê? Ele tem uma posição de superioridade, ele tem prerrogativas, tá? Diferenciadas, que são chamadas, olha que nome lindo, cláusulas exorbitantes, tá? Então esse nome lindo significa o quê? Que existem cláusulas na lei de licitações que a administração pode utilizar quando celebra um contrato com um terceiro, onde ela pode alterar unilateralmente o contrato, prorrogar unilateralmente, rescindir de forma unilateral, assumir assumir a escola e tudo para dar continuidade se for o caso. Então, justamente isso é o que caracteriza um contrato administrativo. É a administração como tal, com prerrogativas, né, para poder fazer alterações unilaterais, decisões unilaterais, poder ficar 90 dias sem pagar, ter um problema orçamentário, a prefeitura ficou 90 dias sem pagar a empreiteira, tá? E a empreiteira tem que continuar o serviço pelo menos até 90 dias. Existem normas da lei de licitações nesse sentido.
Pessoal, eu dou mais um exemplo para vocês. Aqui na sala existem servidores de empresas estatais aí, eu estou vendo. Ó. Tem vários aí na sala de empresas estatais, já estou vendo. Tá? Então, pessoal, vocês que são servidores das empresas estatais, que estão no regime da lei 13.303, vocês podem fazer contratos administrativos com essas prerrogativas, com essas cláusulas exorbitantes? Pode ou não pode? Quem acha que pode, levanta o braço aí. Não pode. Por quê? Porque a lei 13.303 ela foi feita, o regime jurídico dela é regime jurídico de direito privado. As estatais e os terceiros que celebram contratos não celebram contratos administrativos. Celebram contratos regidos pelo direito privado, em condições de igualdade. O que significa isso? A estatal, ela fez uma licitação para uma obra, né? Se ela precisar fazer alterações naquela obra, o que ela tem que fazer? Ela tem que chegar e conversar com o terceiro, ter consenso da alteração com o terceiro, ter aceitação, né? E é claro, sempre, em qualquer caso, tanto no caso do contrato administrativo como nos contratos não administrativos pelo regime de direito privado, sempre que ocorrem alterações, sempre, isso está na Constituição, tem que ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Tá ok, pessoal? Então, eu acredito que deu para ter uma noção aí, pelo menos e primária, né, do que é um contrato administrativo típico, né? Então, quais são os exemplos aqui? Aquisição de bens móveis, compras de materiais, bens, gêneros, equipamentos, obras e serviços de engenharia, serviços gerais, manutenção, vigilância, limpeza, né? Concessão de serviços públicos, e assim vai. Então nós temos apenas alguns exemplos de contratos administrativos, tá? Vamos ver agora, pessoal, os cuidados na elaboração da minuta contratual. Ó, quando eu tomo a minha aguinha aqui, toma aí também, tá? Vamos tomar, vamos fazer isso aí sincronizado, tá? O Mário toma a aguinha aqui, vocês tomam a aguinha de vocês aí, tá bom? Na hora que eu precisar ir no banheiro também, eu dou uma parada, eu vou no banheiro e vocês também vão no banheiro. Pessoal, olha, é o seguinte, nós temos a legislação aí, que nós combinamos de tratar, né, nessas horas que nós vamos conversar aqui, de modo geral, 8666, 10520, a lei das estatais. Mas tem o seguinte, nós temos também atos, né, instruções, que regulamentam, né, a lei 8666, por exemplo. Né? Uma delas é a Instrução Normativa número 5 de 2017. Essa instrução ela foi elaborada pelo Ministério do Orçamento e Planejamento, pela SEGES, e ela existia como Instrução Normativa 02, que foi feita em 2008. Em 2008, na Instrução Normativa número 2, né, que foi a versão anterior a essa 05, nós já tivemos na administração pública federal, né, porque essa IN 05, ela é aplicável, tá, à área federal, né, área federal direta, autárquica e fundacional. Então, a princípio, ela não tem aplicação em outros entes da federação, para estados, para municípios, para legislativo, judiciário, não tem. Mas e isso não impede que possa ser utilizada, né, por esses entes diferentes, né, por estados, municípios, principalmente pela inovação que essa instrução normativa, as duas, a 02 e agora a 05, há 4 anos atrás, o que elas trouxeram de inovações, muitas inovações. Ela só cuida de licitações de serviços, tá? Mas ela pode muito bem, apesar de cuidar só de serviços, ela pode muito bem ser utilizada para qualquer tipo de objeto, o que ela contém. Tá? Então nós vamos aqui, nessas horas que nós vamos trabalhar juntos aqui, pessoal, nós vamos trabalhar bastante com essa IN 05, por quê? Em função da importância dela, o que ela traz de bom. Tá? Ela regulamenta a Lei 8666 na área federal, mas ela pode muito bem ser utilizada, ser adotada em outras esferas, sem dúvida nenhuma. Não é só algum ato normativo adotando, né, ou fazendo coisas semelhantes, porque elas são
O conteúdo dela é muito bom mesmo, é muito inovador. Trouxe muita inovação nesses anos aqui. Então, olha, o artigo 19 da IN05, ele traz as fases da contratação. São 3. Planejamento da contratação, seleção do fornecedor, que é a licitação, e gestão do contrato. Pessoal, muitos doutrinadores, e eu fico do lado deles, né, fico do lado deles mesmo, consideram 2 dessas fases as mais relevantes, as mais importantes, quando nós tratamos de contratação pela administração pública. Tá? A primeira delas, o planejamento da contratação. O que é o planejamento da contratação quando nós olhamos a nossa IN 05? Tá aqui, ó. Planejamento da contratação. Primeiro, o planejamento da contratação deve sempre ser feito, quando possível, mas o pessoal deve sempre procurar fazer dessa forma, por uma equipe. Certo? Não deve ser... surgiu de um órgão requisitante uma demanda de fazer uma obra, né? Não dá para uma única pessoa, né? Não dá, não vai sair uma coisa, não vai sair um trabalho bem feito, né? Uma única pessoa pegar e fazer esse trabalho de planejamento dessa contratação. Sempre é recomendável uma equipe. Tá? Nós vamos mostrar por quê. O que é o planejamento da contratação? O que eles vão fazer? Eles vão receber da área requisitante a necessidade, né? Compra de um bem, um serviço, uma obra, né? E vão desenvolver os chamados estudos preliminares. Né? Estudos preliminares, o que é isso? Isso aí é um trabalho que é feito visando identificar a necessidade, identificar alternativas para essa necessidade, identificar a melhor alternativa para poder atender essa necessidade de bem, obra ou serviço. Então, eles fazem esse trabalho. Segundo, existe o gerenciamento de riscos. Isso aqui também é uma coisa moderna, e quando nós falamos de licitações e contratos, né, gerenciamento de riscos, mas vem crescendo muito isso daqui. Vem existindo uma preocupação muito grande com relação a isso. O que é o gerenciamento de risco? Vocês já viram tudo isso na aula da professora Flávia. Tá? Eu só estou repetindo, porque o que me interessa aqui no momento mesmo é a minuta do contrato, mas eu estou repetindo apenas para relembrar vocês. Então, o gerenciamento de risco é um trabalho que é feito visando identificar prováveis riscos na execução ou da licitação, ou na execução do contrato, né? E tentar minimizar esses riscos. Então, olha, pode acontecer isso, esse risco aqui ele pode acontecer, é muito comum nesse tipo de objeto. Como é que a gente vai fazer? Pode ser um risco financeiro. Olha, se acontecer isso, nós vamos precisar de orçamento extra para poder cobrir isso daí. Como é que nós vamos cobrir? Então, é um trabalho que é feito pela equipe, um estudo que é feito pela equipe no sentido de identificar riscos da licitação e da contratação, né, e do contrato, e tentar atenuar, minimizar, se ocorrerem esses riscos. Então é um trabalho muito importante também. E depois, então, nós temos a elaboração do termo de referência ou projeto básico, onde é detalhado realmente o objeto, aqui ocorre todo o detalhamento do que vai ser licitado. Tá? Então, pessoal, esse trabalho de planejamento é super importante, né? Eu considero também um dos mais importantes quando a gente fala em licitação, em contratação. Por quê? Se essa equipe não fizer um trabalho bem feito, realmente não identificar o que precisa, como precisa, os riscos que correrão, tal, o que vai acontecer na verdade? Se esse trabalho não for bem feito, tá, a licitação não será bem feita, tá, e a gestão do contrato também muito menos. Né? Então, aqui que nasce, então, a licitação bem feita, quando ocorre o planejamento. Por isso que é importantíssimo vocês aí, de qualquer nível que vocês estejam trabalhando, tá, que vocês façam isso. Tá? Outro ponto importante que nós consideramos aí, a gestão do contrato, a fiscalização e gestão do contrato. Por que, Mário, você não considera a seleção do fornecedor importante? Geralmente a licitação é uma coisa muito bem demarcada, muito bem definida. Nós vamos fazer um pregão, tem ali passo 1, passo 2, passo 3, tá? Vai fazer uma tomada de preço, uma concorrência, tem lá o passo a passo já bem definido, é só o pregoeiro, a comissão de licitação seguir aqueles passos direitinho, né? Tem recurso? Tem. Mas na verdade, o que é essa última fase, gestão, fiscalização do contrato? É realmente a administração pública verificar se aquele objeto que foi entregue
é exatamente o objeto que foi planejado e licitado, se aquela obra que está sendo desenvolvida, ela está sendo desenvolvida de acordo com o projeto básico, o projeto executivo, se tudo está correndo dentro dos trâmites, tá? Se está sendo bem executada a escola, se as etapas de execução estão dentro do que foi planejado, do cronograma financeiro, físico-financeiro. Então, a fiscalização do contrato é hiper importante em qualquer contratação, tá? A pior coisa que alguém pode fazer aí é chegar, bom, vamos lá, nós vamos fazer essa obra aqui, né? Vamos indicar um fiscal aí, ó. O Paulo ali pode ser o fiscal. Ele é engenheiro? É uma obra, ele tem que ser engenheiro. Ele é engenheiro. Ô Paulo, você tem alguma experiência de execução de obra? Olha, eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca mexi com isso daí não, viu? Nunca mexi. Pessoal, é claro, é óbvio que o Paulo, por mais boa vontade que ele tenha, né? Ele não pode se negar, né? Existe esse fato, né? Se a entidade competente aí chegar para ele e falar, você vai ser o fiscal do contrato, ele não pode se negar, né? Sendo uma coisa legal que estão pedindo para ele, não pode negar, ele tem que fazer. Só que o que ele pode fazer, na verdade, o Paulo? O chefe, é o seguinte, eu nunca fiscalizei uma obra desse porte e tal, realmente você tem que escolher alguém que já fez, tá? Ele tem que ser sincero, né? Para não chegar e aceitar aquilo lá sem nenhuma manifestação e depois, né? Durante a obra, ele não tem condições de fiscalizar nada, vai sair tudo de qualquer jeito, né? E ele vai ser, provavelmente, penalizado, responsabilizado por isso. Ele pode ser responsabilizado por isso, não é verdade? Fiscalizou, teve omissão, teve praticou atos grosseiros, né? Na fiscalização, na gestão, ele pode ser responsabilizado sem dúvida nenhuma. Ele pode ser responsabilizado, o gestor pode ser responsabilizado. Daqui a pouquinho nós vamos falar, na hora certa, na figura do fiscal, na figura do gestor do contrato. Mas, pessoal, o importante é que essas duas atividades sejam realmente levadas a sério. Planejar bem a licitação, fiscalizar bem a execução do contrato, tá? Isso é hiper importante. Nós temos percebido aí na administração pública uma melhoria muito grande com relação a isso, até a partir dessas INs na era federal, né? O pessoal realmente tendo assim uma preocupação muito grande com isso, tem melhorado muito isso daí, né? Agora, pessoal, por que nós estamos falando isso para vocês, né? Por que nós estamos tocando nesses aspectos aqui que a professora Flávia já tocou? Pelo seguinte, como que você vai fazer uma minuta de contrato, né? A minuta de contrato, ela é um anexo obrigatório de qualquer licitação, de qualquer edital, né? Qualquer edital que vocês façam, qualquer que seja o objeto, a minuta de contrato é obrigatória. Mesmo que seja um objeto simples, tá? Mas ela é obrigatória, tá? A legislação prevê isso daí e não tem exceção. Tem que ter a minuta do contrato, mesmo que seja uma coisa mais simples, tá? E quais são os cuidados, pessoal, que nós temos que ter para elaborar uma minuta de contrato com qualidade, né? Bom, de cara, planejar bem a contratação, né? Não é verdade? Fazer bem estudos preliminares, gerenciamento de riscos e fazer um bom termo de referência, sem dúvida nenhuma. A minuta do contrato, o que ela vai espelhar? Ela vai espelhar exatamente isso aqui. Ela vai espelhar exatamente tudo isso daqui. A minuta do contrato, o contrato administrativo, ele tem que ser feito exatamente olhando para isso daqui. Também acontece muito, né, em algumas licitações, nós olharmos o contrato, olharmos o edital e verificar que tem muitas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Quer dizer, no edital tem coisas ali que no contrato não foram espelhadas e assim por diante. Então, pessoal, esse é um cuidado que tem que ser tomado sempre, ter isso em mente, tá? Faça a tua minuta do contrato sempre olhando para esses produtos aqui, tá? Estudos preliminares, gerenciamento de riscos, termo de referência ou projeto básico, sempre, tá? Nunca imagine que você vai pegar, e nós vamos falar agora nisso, né? Recomendações. Você vai pegar um contrato qualquer, Ctrl+C, Ctrl+V e está resolvido o problema. Não, não é assim. Então, olha, algumas recomendações que nós damos aqui para vocês, elas são recomendações aparentemente óbvias, aparentemente simples, mas olha, pode ter certeza, se vocês seguirem isso daqui, vocês vão ter muita chance de fazer realmente uma minuta de contrato bem feita.
Qual a primeira, pessoal? Sempre ter como parâmetro as cláusulas necessárias constantes do artigo 55 da Lei 8666 de 93. Então aí, pessoal, já estamos indo pedir socorro para 8666. A Flávia costuma dizer, vocês escutaram bastante isso dela, que essa daí é a lei do capeta. Eu não sei porque ela fala isso, mas ela fala. Eu acho que ela não gosta muito dessa lei, né? Mas vamos lá, vamos ver se a lei é do capeta mesmo ou não. Pessoal, quando nós falamos em cláusulas necessárias, constantes desse artigo, já vamos dar uma corridinha aqui, vamos dar uma olhada, né? Então, artigo 55 da 8666, são cláusulas necessárias em todo contrato que estabeleçam. Nós vamos dar uma passada rápida por aqui, só assim uma passada rápida, só para situar um pouquinho o problema, ou a solução. Por quê? Porque nós vamos, durante todas essas horas, a gente vai detalhar a maioria dessas cláusulas aí. A gente vai falar sobre elas, vai detalhar muita coisa aí, né? Então, olha, primeira cláusula, as que estabeleçam o objeto e seus elementos característicos, tá? Então aqui claro, vai ter que definir, a partir lá do projeto básico, temos definido, vai ter que definir o bem, obra, o serviço que vai ser licitado, todos os seus elementos que caracterizam cada objeto, isso tem que ser definido, sem dúvida nenhuma, no contrato. O regime de execução ou a forma de fornecimento. Tá, eu já até digo para vocês o seguinte, o que nós estamos vendo aqui, a lei fala que são cláusulas necessárias em todo o contrato, tá? Mas acontece que nós vamos perceber na sequência que existem contratos maiores e contratos menores, contratos grandes e contratos pequenos, contratos de altos valores e contratos de pequenos valores. Então, é claro que a administração ela vai, de acordo com o objeto, ela vai atenuando um pouco, às vezes, essas cláusulas necessárias aqui, tá? Regime de execução, a forma de fornecimento, né? O regime de execução de uma obra ou de um serviço, empreitada integral, empreitada por preço unitário, e assim por diante. A forma de fornecimento, vai entregar tudo de uma vez, vai entregar parcelado, né? Isso tem que constar no contrato. O preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Então, todo o contrato é claro que ele tem que conter o preço do licitante vencedor, né? Ele tem que conter aqui, ó, o reajuste de preço, tá? Cláusula de reajuste de preço é cláusula obrigatória, tá? A gente vê às vezes contratos que não prevêem ou colocam, esse contrato não vai ser reajustado, né? Mas é cláusula obrigatória porque está aqui e aparecem outras normas da Lei 866 também, tá? Os prazos de início, etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. Então aqui no contrato é claro que tem que ter, se for uma obra, por exemplo, né? Quais são as etapas de execução? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, né? Como que vai ser feito o recebimento provisório, o recebimento definitivo, né? Isso tem que conter também. O critério pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, tá? Então aqui tem o problema orçamentário, né? É o crédito orçamentário que tem que conter em todo o contrato, obrigatoriamente, tá? As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas. Tem contrato que a administração exige garantia quando necessária, outros que não, né? Mas a gente tem essas garantias definidas na lei de licitações, tá? Os tipos de garantias que são oferecidas, que são exigidas. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores de multas, tá? É claro, tem que conter os direitos e responsabilidades, penalidades cabíveis e multa também. A multa é uma coisa importante que realmente ela tem que estar expressa no contrato, tá? Penalidades, se você faz referência às penalidades da Lei 8666, cita lá o artigo, já estão lá. Mas a multa sim, a multa você tem que dizer se tem multa ou não tem, os valores da multa, isso obrigatoriamente tem que aparecer no teu contrato. Os casos de rescisão também podem ser remetidos para a Lei 8666, tem lá todos os casos de rescisão. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa, previsto no artigo 77 desta lei. Essa é a rescisão administrativa aqui do 77. O 77 cuida da rescisão unilateral, tá? Que a administração pode fazer, né? As condições de importação, data de taxa e a taxa de câmbio para conversão quando for o caso. A vinculação ao edital de licitação, olha, isso é uma coisa óbvia, mas é importantíssimo, tá? O contrato ele tem que se vincular sempre ao edital, tá?
ou ao termo que dispensou ainda exigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor, tá? Então a base do contrato é exatamente isso, tá? É o edital e a proposta do licitante vencedor. A legislação aplicável à execução do contrato, especialmente aos casos omissos. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Então isso também é obrigatório, né? Conter no contrato, né? Se vocês olham, por exemplo, para um contrato de vigilância, né? É um contrato de serviço contínuo, com dedicação exclusiva de mão de obra. Todo o pagamento mensal, obrigatoriamente, vocês têm que verificar as condições de habilitação, qualificação exigidas na licitação, tá? Bom, pessoal, isso aqui é uma rápida olhada, né, nessas cláusulas aqui, só para dizer que elas existem, né? Que a lei exige que todo contrato seu contém isso daí. Voltando um pouquinho aqui, as recomendações que eu estou dando aqui para vocês para fazer uma minuta de contrato com qualidade, né? A primeira então era essa, era dar uma olhadinha sempre no artigo 55 e verificar ali se o teu contrato contém todas essas cláusulas necessárias aí. Segundo, obter modelos de contratos do mesmo objeto para servir de parâmetro no seu órgão, AGU, Comparasnet, etc. Pessoal, nós somos uma equipe que estamos planejando uma licitação, né? Nós somos uma equipe, estamos aqui trabalhando no planejamento de uma licitação. E a licitação é para a construção de um edifício público, né? E nós estamos aqui com todos os documentos que já foram entregues nas nossas mãos aqui, estudos preliminares, projeto básico e tudo mais, e estamos elaborando a nossa minuta de contrato, né? Olha, pessoal, o que vai ajudar muito para elaborar essa minuta de contrato? Vamos lá no nosso arquivo de contratos do nosso órgão. Todo órgão é obrigado a ter esse arquivo cronológico, esse arquivo com todos os contratos que estão em andamento, contratos encerrados. É obrigatório ter esse arquivo aí. Vamos lá no arquivo, tá? E vamos identificar algum contrato, ou alguns, que seja do mesmo objeto, né? Construção de edifício, né? Mais ou menos um edifício de 5 andares. Deixa eu ver se tem algum contrato que já foi feito. Eu lembro que tinha um aí que foi feito, tá? Vamos lá pegar. Vamos pegar esse modelo de contrato aqui. A AGU, no site da AGU, eles têm divulgado modelos de contratos, modelos de termos de referência, e são modelos que já foram revisados, né? Que já foram, assim, verificados que são de boa qualidade, né? Que a AGU publica isso daí. É um bom lugar também para você achar modelos de contratos no site da AGU, tá? Comparasnet também. O Comparasnet tem desenvolvido um trabalho agora recente nessa parte de contrato administrativo. Então ali já tem modelos de contratos que vocês podem obter. Pessoal, o que nós estamos recomendando para vocês aqui? Não é pegar um contrato, né? Não é pegar um contrato, Ctrl+C, Ctrl+V, ou pronto, fiz o contrato. Não. É você pegar modelos de contratos semelhantes, tá? Para você ter o quê? Parâmetros, tá? Ter parâmetros para elaborar a tua minuta de contrato, tá? Então eu vou olhar o que tem de bom aqui nesse contrato, que eu peguei no meu arquivo aqui, para elaborar o meu contrato aqui. O que tiver de bom, aproveitável, né? Eu vou aproveitar no meu contrato, tá? Não é copiar. Acontece também, o pessoal às vezes pega um contrato, copia ipsis literis ali, e depois dá problema. Peraí, aquela cláusula ali, isso aqui não existe no meu objeto, né? Então precisa tomar cuidado, tá? Mas é um procedimento simples, né? Mas importante para quem vai elaborar uma minuta contratual, tá? Principalmente o pessoal que está começando agora aí, que não tem muita experiência da área, né, de contratos, e está precisando fazer isso, tá? Terceira recomendação que a gente dá aqui. Fiscal do contrato participar da elaboração da minuta contratual. Extremamente importante ele compor a equipe de planejamento. Pessoal, vejam bem, se vocês estão planejando uma licitação, tá? Estão elaborando uma minuta contratual, né? E se vocês têm a possibilidade, vocês conhecem, né? A equipe identifica, tá? Uma pessoa lá, né? Se for uma obra de engenharia, um engenheiro, né? Que fiscalizou o contrato de construção daquele prédio, né? Fez toda a fiscalização, né? Da execução da construção daquele prédio, né? Ficou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos fiscalizando aquele contrato. Pessoal,
que pessoa mais importante, né, para vir ajudar vocês, mesmo que não seja uma ajuda que fique com vocês dias, não, né, mas pelo menos que vocês consigam um fiscal de contrato, né, que já tenha feito uma fiscalização de um contrato semelhante, para poder fazer uma análise daquela minuta que vocês elaboraram. Por exemplo, né, a nossa equipe já elaborou a minuta. Tem o Joaquim lá, engenheiro Joaquim, fiscalizou a construção daquele edifício, daquele fórum, tá? Poxa vida, vamos ver se ele ajuda a gente aqui. Chama o Joaquim e com certeza ele vai ajudar muito vocês, tá? Porque a pessoa tem experiência, então ele vai ver aquele contrato e já vai sentir aonde ele teve problemas na execução daquela obra em função do contrato mal elaborado, né? Em função do contrato mal elaborado. Então ele vai poder ajudar vocês muito, isso é muito importante, tá? E finalmente, a minuta ter como, já falei isso, tá? Estamos repetindo agora. A minuta ter como base sempre o termo de referência, projeto básico e o próprio edital, sempre, tá? Então isso aqui são 4 orientações simples, sim, são simples, mas elas vão ajudar muito vocês que estão aí elaborando, planejando uma licitação e elaborando uma minuta de contrato, tá? São coisas simples, mas que vocês devem lembrar, devem ter em mente, tá? Guardem essa folhinha aí para poder utilizar. Tá ok, pessoal? Então aqui nós, nesse primeiro momento, nós vimos aí o conceito do contrato administrativo, né? Que é um contrato que a administração pública celebra com terceiros com prerrogativas, né, diferenciadas, com cláusulas exorbitantes, que permite ela fazer diversas coisas de forma unilateral, né? A administração pública, existem alguns contratos que não são administrativos, alguns poucos, né? Contrato de seguro, contrato de locação de imóvel, contrato de financiamentos, mas 99,9% são contratos administrativos, tá? Então, esses são os contratos, né? Aí eu já disse alguns exemplos e colocamos aí para vocês a importância do pessoal, independentemente da pessoa ser, tá, da área federal, né, direta, fundacional e autárquica, ela também tomar conhecimento da CN 05, tá, fazer uma boa de um estudo nessa IN e aplicar nos órgãos de vocês, mesmo que seja estado, município, aplicar onde vocês trabalham aí. Muito importante isso, tá? Muito importante, tá ok? Eu apenas peguei assim um pedacinho minúsculo dela, mas é uma instrução normativa grande, explica tudo, detalha tudo dentro da Lei 866, e tem modelos, tem tudo que vocês precisam para poder trabalhar, tá? Então, essas são as recomendações, né? Que nós iniciamos o nosso trabalho aqui junto a vocês aí, nessa parte de contratação, de contrato administrativo, desculpa. Pessoal, vamos então para o nosso tópico 2 aqui. Formalização do contrato administrativo. O contrato administrativo, o pessoal que trabalha aí sabe, ele tem diversas formas, né? Ele tem formas que ele assume. Essas formas que o contrato administrativo assume, depende do quê? Depende de valores, muito de valores, né? Vai assumir a forma A em função acima de certo valor, a forma B abaixo de certo valor, né? Vai assumir certas formas aí, independentemente de valor, nós vamos ver isso agora, mas o contrato administrativo ele admite diversas formas. A gente vai então dar uma analisada, mesmo que simples, nessas formas aí, tá? Vamos passar aqui as cláusulas que a gente já viu, e vamos ver então forma de contrato. As formas do contrato administrativo. Pessoal, ó, 5 segundos para tomar a aguinha, por favor. Faz como eu estou fazendo aqui, ó. Siga o meu exemplo aqui. Coloca uma aguinha boa no copo, bebe, que aí vocês vão ter mais paciência para aturar a nossa aula. Essa aula não vai demorar muito mais não, viu, pessoal? Acho que uma meia horinha a gente consegue, nesse primeiro momento, encerrar essa primeira aula aqui. Então vamos lá. Novamente, vamos nos acudir da lei do capeta, 8666 de 93, hein? Essa lei já tá ficando velha mesmo, né? Já tá ficando velha, né? Quanto tempo, hein, pessoal? Nossa, quando ela saiu eu era bem mais jovem, né? Pessoal, vamos dar uma olhadinha então no artigo 62.
para a gente poder iniciar essa parte aqui. Não tem como a gente fugir das normas da lei, né? Não tem como. Não adianta eu ficar falando para vocês aqui, só falando e não mostrar para vocês as normas, porque no fundo vocês devem obediência, não ao que o Mário vai estar falando, mas às normas, né, que vocês têm que seguir aí, tá? Inclusive muitas coisas vocês podem nem concordar com o Mário, né? Claro, né? Por isso que nós temos aí, a professora Flávia já explicou bem para vocês, né? Nós temos aí grandes doutrinadores, né? Nós temos a jurisprudência, principalmente do TCU, né, que tem que ser seguida, né? Então, isso é muito importante a gente sempre ter em mente, pelo menos as principais decisões do TCU, né? E ter também, estudar sempre também o que os doutrinadores aí falam a respeito. Então, olha, artigo 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preço. Então, aqui já vem uma coisa importante, que pega, na verdade, o aspecto aí de valores, né? Quer dizer, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preço. Então, quem é esse instrumento de contrato? Quem é esse cara aí? Já nós vamos ver quem é ele. E quando que ele é obrigatório? Concorrência e tomada de preço. Então aí nós já estamos vendo que quando você pega valores abaixo no convite, né? Porque o que vocês têm em termos de valores aí? Convite, tomada de preço e concorrência. Então, ele é obrigatório a partir da tomada de preço. No convite, então, não é obrigatório. Bem como nas dispensas e inexigibilidades, né? Contratações diretas que vocês fazem, cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação. Então, olha só, não é só na concorrência ITP que vocês são obrigados a usar esse cara aqui, né, o instrumento de contrato. Também em dispensas e inexigibilidades, cujos valores estejam aonde? Acima do convite, né? TP e concorrência. Aí vocês também são obrigados a usar esse camarada aí, que nós já vamos ver quem ele é. E aí a lei vem e faculta, né, desobriga, né, a utilização do termo do instrumento de contrato nos demais casos em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como. E aí, olha, quando ele fala tais como, pessoal, ele está, na verdade, exemplificando, né? Não são apenas esses, né? Carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Então, ele está facultando, né, a utilização, ele está deixando a liberdade para você. Fora esses casos aqui que ele está obrigando, né, tomada de preço, concorrência, dispensa e inelegibilidade desses valores, ele está dando a faculdade para você utilizar, fora desses valores aí, outros instrumentos hábeis, que a gente já vai ver também quem são eles, tá? E aí vem parágrafo 4º, é dispensável o termo de contrato. Então, pessoal, aqui ele está falando instrumento de contrato, obrigatório, e esse termo de contrato aqui é sinônimo do instrumento de contrato, tá? É a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, é dispensável o termo de contrato ou instrumento de contrato, né? É facultada a substituição prevista nesse artigo, a critério da administração, independentemente de seu valor. Olha aí, isso é importante. Pode dispensar o instrumento de contrato, o termo de contrato, né? Vocês podem escolher, né, a critério de vocês, e independentemente de seu valor. Quer dizer, aqui é uma coisa importante, em qualquer valor. Não precisa ser, não tem mais limite de convite, nada disso. Em que casos? Nos casos de compra integral imediata, nos casos de compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, nos casos de compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Já nós vamos voltar nisso daqui, tá? Uma primeira perguntinha aqui. O que é então, pessoal, o instrumento, o termo de contrato? O que é isso que ele citou lá? Que obriga, no caso de TP e concorrência, dispensa de inelegibilidade nesses valores, tal, e dispensável em outras situações. O que é isso daí? O que é? Olha, de uma forma bem simplista, pessoal, eu posso dizer para vocês que o instrumento de contrato, o termo de contrato, é um contrato grande. É um contrato grande. E os outros são contratos menores. Será que está certo falar isso? Vamos ver. Vamos conferir então, pessoal, com quem realmente entende da matéria, tá? Marçal Justem Filho,
todo mundo conhece, no seu comentário à lei de licitações e contratos administrativos, tá? Então vamos ver o que ele fala com relação a isso daí. Em qualquer caso, existe contrato administrativo. Em qualquer caso, existe contrato administrativo e o documento escrito é um instrumento contratual. Quando ele fala, pessoal, que em qualquer caso existe o contrato administrativo e o documento escrito é um instrumento contratual, ele está se referindo a todas aquelas figuras acima, tá? Ao termo de contrato ou instrumento de contrato, né? E carta contrato, nota de empenho, ele está se referindo a todos eles ali. Ele está dizendo que em todos eles existe o contrato administrativo, tá? A única diferença reside em que o termo de contrato é um escrito completo, contemplando todas as cláusulas cabíveis, emitido para o fim específico de documentar a avença. Então, pessoal, tá aqui o que eu falei de grande, né? É questão de tamanho mesmo, né? O que o Marçal está dizendo aqui? Que o termo de contrato é um escrito completo. Quer dizer, é um contrato, no mínimo, com todas aquelas cláusulas que a gente acabou de ver, necessárias, ou quase todas, né? Daquele artigo da Lei 8666. Mas ele fala mais coisas importantes aqui. Já as outras formas de documentação envolvem a utilização de instrumentos destinados a outros fins para, de modo concomitante, promover a formalização da contratação. Alguns pensam que as regras sobre contrato administrativo apenas se aplicam quando for assinado um termo de contrato. Concepção incompatível com a ordem jurídica. Olha aí, ele está dizendo que algumas pessoas pensam que as regras que incidem sobre contratos administrativos apenas se aplicam quando vocês assinarem um termo de contrato, um instrumento de contrato com o terceiro. Essa colocação é totalmente incorreta e pode ter efeitos muito graves. Deve ter-se em vista que a existência de um contrato administrativo não depende da forma adotada para sua formalização. Tá vendo? Existe contrato administrativo mesmo quando documentado por via da assinatura de nota de empenho. Então, olha, ele está se referindo a um dos instrumentos mais simples, né, que a Lei 866 coloca, e que alguém poderia dizer, oh, uma nota de empenho não é um contrato administrativo, né? Uma carta-contrato não é, tá? Uma ordem de serviço não é um contrato administrativo, mas ele está dizendo que é, e ele tem razão. Aperfeiçoa-se o contrato administrativo quando completados os atos jurídicos necessários à formalização que exteriorizam o acordo de vontades. Por isso, todas as regras previstas na lei aplicam-se independentemente da escolha de uma das formas previstas no artigo ora examinado. Pessoal, o que ele está dizendo então? Que tudo isso aqui são contratos administrativos, tá? Independentemente da forma dele. Independentemente da forma, tá? Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Fazer mais uma perguntinha para vocês, tá? Como vocês não estão fazendo nenhuma pergunta para mim aqui, só estão olhando aqui para mim e não estão perguntando nada, tá? Eu vou perguntando para vocês. Não quero nem saber. O que são carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de descanso de serviço? Elas precisam ser assinadas pelas duas partes? Pessoal, eu estou fazendo uma pergunta aqui para vocês que, na verdade, o Marçal já respondeu, né? O que são esses instrumentos aí? São contratos administrativos. O que diferencia eles do termo de contrato e instrumento de contrato? É apenas o tamanho, tá? Esses instrumentos aqui, eles contêm informações, uma menor quantidade de informações, embora tenha informações necessárias, né? Quem é o terceiro, os dados do terceiro, o dado do objeto que está sendo comprado, adquirido, né? Existem informações que são necessárias, que ele sempre contém uma nota de empenho, uma autorização de compra, mas são instrumentos menores, né? E nem sempre por causa do valor, né? Porque a lei permite você usar um instrumento desse, independentemente de valor, no caso de compras para entrega imediata sem necessidade de assistência técnica, obrigações futuras, tá? Então, a resposta a essa pergunta, o que são essas cartas contrato de empenho, é uma resposta simples. São contratos administrativos, tá? No dizer do Marçal Justen, né? E no nosso também. Agora, tem uma dúvida que surge aí, né? Depois nós vamos responder mais algumas perguntinhas aqui embaixo, tá? Não posso esquecer delas. Elas precisam ser assinadas pelas duas partes? Pessoal, o que acontece aqui? Quando o Marçal Justen fala que
alguns pensam que as regras sobre contrato administrativo apenas se aplicam quando for assinado um termo de contrato. Quando for assinado um termo de contrato, assinado. Então, olha, eu estou fazendo essa perguntinha aqui porque nós, na prática do dia a dia, o que nós vemos com a administração pública? Ela emite uma nota de empenho para comprar um certo produto, né? Com licitação ou sem licitação, emite uma nota de empenho, envia para o terceiro, né? E o terceiro vai fornecer esse produto, né? Emite uma ordem de execução de serviço para o terceiro e ele vai entregar o produto. Nem sempre, ou quase nunca, a administração pública pede assinatura, quer dizer, exige a assinatura das duas partes, né? Como é feito no termo é obrigatório no termo de contrato, né? No caso de uso desses instrumentos. Então fica aqui a pergunta, elas precisam ser assinadas pelas duas partes? Olha, eu tenho comigo que o artigo 64 da Lei 8666, se nós olharmos ele com cuidado, ele vai responder essa pergunta, tá? A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato. Ponto. Olha aí. Está bem claro aqui. Termo de contrato, a administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato. Ou seja, as duas partes assinam, né? E aí vem o que eu me baseio para dar uma resposta para essa pergunta. Aceitar ou retirar o instrumento equivalente. Aceitar ou retirar a nota de empenho, a carta-contrato, a ordem de serviço, né? Dentro do prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81. Pessoal, a leitura desse artigo 60, desse capítulo do artigo 64 aqui, ela deixa claro que realmente o termo de contrato requer a convocação e assinatura das partes. Mas os instrumentos mais simples, não. Tá? É comum, nós aqui que trabalhamos com cursos, tá? A prefeitura compra um curso nosso, né? Vai inscrever servidores para participar de um curso. O que ela faz? Ela manda a fichinha de inscrição para a gente aqui, manda a nota de empenho, assinada por uma autoridade competente, né? E nós liberamos o curso para eles. Tá? Quer dizer, nunca é exigido, Viana, assinem a nota de empenho e devolvo. Viana, assinem a ordem de compra e devolvo. Por quê? É justamente porque existe esse artigo aqui que permite, tá, que não ocorra a assinatura de ambas as partes. Agora, a pergunta é a seguinte. Você pode, como servidor aí, que vai comprar alguma coisa, você faz uma nota de empenho e manda lá para o terceiro para ele assinar, tá, ou convoca ele, dependendo da situação, da localidade e tal, para ele assinar? Claro que pode. Isso não é proibido, né? É até melhor, né? É até melhor. Mas a lei não exige isso, tá? Essa é a primeira, então, resposta que eu dou aqui para vocês com relação a essa assinatura desses instrumentos aí, tá? Volto um pouquinho aqui, então. Vamos ver um quadrinho aqui para gravar isso daí. Termo de contrato. Quando é obrigatório, pessoal? Concorrências, tomadas de preços, quer dizer, nesses valores aqui, né? Ou, agora incluímos uma novidade, pregão. Pregão também. Pregão, que é outra modalidade. Dispensas e inexigibilidades, com valor na faixa de concorrência e tomada de preço, tá? Então, obrigatório o termo de contrato nas concorrências, tomadas de preços, pregão, dispensas e inexigibilidades, com valor na faixa de concorrência e tomada de preço. Então, aqui é obrigatório o termo de contrato, tá? Quando é facultativo, pessoal? Quando é que vocês podem fazer a substituição por esses outros instrumentos? Na modalidade convite, sempre. No pregão, dispensas e inexigibilidades, com valor na faixa do convite, tá? Então, pregão, dispensa e inexigibilidade, com valor na faixa do convite, também é facultativo. E agora vem uma que a gente vai, então, trabalhar um pouquinho mais em cima dela. Compra de bens com entrega imediata e integral. O que é isso? Sem obrigações futuras e assistência técnica, independentemente do valor, tá? Então, vejam bem, a gente pode fazer uma substituição aqui, independente, qualquer que seja o valor, né? Quando for uma entrega de bens com entrega imediata, sem obrigações futuras e assistência técnica, tá? Então, vamos descer um pouquinho aqui e vamos perguntar para vocês. Pessoal, o que é compra com entrega imediata e integral sem obrigação futura e assistência técnica? 1 minuto para vocês responderem aí, eu fico escutando. Pronto, dei 1 minuto, bebi minha aguinha. Agora vamos lá.
Vamos novamente pedir socorro para a lei do capeta. Lei 8666, artigo 40, parágrafo 4º. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas, aquelas com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para a apresentação da proposta. Essa é uma parte, então, daquela norma ali, daquela colocação ali, né? Que tem que ser compra para entrega imediata, né? E tem que ter, que não pode ter obrigações futuras e assistência técnica. Então, a primeira resposta está aqui. Pessoal, essa colocação aqui, inclusive quando você pode usar instrumentos mais simples e tal, essa norma aqui, esse parágrafo 4º aqui, eu acredito que seja, assim, uma das, das causas que a professora Flávia chama de lei do capeta. Tá? Por quê? Vamos fazer um raciocínio simples comigo. O que ele está colocando aí? O que é a compra para entrega imediata? É aquela cujo prazo de entrega do objeto, né, seja feito em até 30 dias. De que data? Da data prevista para a apresentação da proposta. Se ainda fosse data da assinatura do contrato, né, ainda seria muito mais razoável. Agora, vamos fazer um raciocínio simples, tá? Os terceiros entregaram a proposta, os distantes entregaram a proposta no dia 1º de março. Qual o prazo que existe aí para o vencedor entregar esse objeto aí? 30 dias dessa data. Então, se no dia 1º de março eles apresentaram a proposta, tá? Até o dia 30 de março, eles, para atender esse parágrafo 4º, eles devem entregar esse objeto. Pessoal, o que vai acontecer depois que apresentaram a proposta? O que vai acontecer? É simples, né? Vai ocorrer o quê? O julgamento da proposta, em qualquer modalidade. Podem ocorrer recursos. Isso pode ocorrer sempre, né? O julgamento todo até adjudicação e homologação da licitação. Assinatura do contrato, né? Assinatura do contrato, tá? E ainda a publicação do extrato no Diário Oficial, que é uma condição, nós vamos ver aí para frente, para a eficácia do contrato, para o contrato poder surtir efeitos. Tá? Então, olha, num raciocínio bem rápido, eu acho que hoje em dia a administração pública, para fazer alguma coisa nesse sentido, só se for alguma coisa muito pequena mesmo, né? Algum objeto muito pequenininho, uma coisa muito simples, né? Que já é conhecido, ele já conhece o mercado, sabe que o pessoal vai entregar rápido, né? E que também a comissão, o pregoeiro, eles vão fazer uma análise rápida, vão adjudicar, fazer tudo rápido, né? Mas é muito rápido, né, pessoal? Muito rápido. E se passar desse prazo, já não está dentro desse conceito, não é verdade? Então esse é o primeiro aspecto que a gente vê aqui, quando nós falamos de compras de bens com entrega imediata e integral, sem obrigações futuras e assistência técnica, independentemente do valor. Bom, vamos para o finalzinho aqui, sem obrigações futuras e assistência técnica, tá? Eu assisti um curso com o professor Herbert Almeida, eu sou fã dele, excelente professor, e ele colocou um exemplo que eu guardei e vou passar para vocês rapidinho, porque é o melhor exemplo aí para ver assim uma compra sem obrigação futura, sem assistência técnica, independentemente de valor. Ele trabalhava no Exército, né? E eles fizeram uma licitação para comprar papel higiênico, o batalhão inteirinho, tá? Então imagine lá comprar papel higiênico para 6 meses, sei lá, 1 ano, para o batalhão inteirinho, né? Realmente não foi pouco papel higiênico, né, pessoal? Um batalhão inteiro. Aí ele, que trabalhava na área de licitações, ele foi chamado para fiscalizar, né, a entrega daquele contrato. Então entregaram para ele o contrato, tal direitinho, e falaram para ele, olha, Herbert, vai lá e vê se eles entregaram direitinho o objeto. Tá naquela quadra lá. Aí ele chegou, quando ele abriu a porta e entrou na quadra, tá? Era papel higiênico até o teto, na quadra inteirinha. Imagina a cena. É claro que ele teve que pedir ajuda, né, para poder conferir aquilo lá, né? Então, olha, esse exemplo é um exemplo típico, né? Papel higiênico tem alguma obrigação futura? Não tem, né? Desde que ele veio de acordo com o especificado, folha dupla, tal, não sei o quê, não tem obrigação futura nenhuma.
Tem assistência técnica? Também não, né? Qual assistência técnica que vai precisar para papel higiênico? Não tem nenhuma, né? Então, exemplo típico, né? Exemplo típico aí que eu assistindo a aula dele, eu achei engraçado, né? E estou passando para vocês aí até para quebrar um pouco o gelo, né? Agora, é claro, a mesma coisa, o órgão público vai comprar 20 computadores, né? Então ela faz a compra dos computadores, faz a licitação, faz o contrato, tudo, e simplesmente compra os computadores, o pessoal entrega os computadores, tem, logicamente, garantia de fabricante, né? Tem Código de Defesa do Consumidor, mas não tem nada de assistência naquele contrato. Simplesmente compraram e a manutenção vai ser dada por pessoas mesmo do órgão público, tem equipe técnica que faz manutenção, tudo mais, tal, mas não tem isso aí. Então, esse é um caso típico. Compraram 20 computadores, a entrega foi feita de acordo com aquele artigo lá, bem correndo, né? Bem correndinho, em 30 dias, e não tem obrigação futura, nem assistência técnica, nem nada, tá? Agora, contra-exemplo, eles poderiam comprar esses 20 computadores, faz uma licitação, faz um contrato da seguinte forma: 20 computadores com assistência técnica durante um ano, tá? Então, o que acontece? Aquela empresa vai fornecer os computadores e qualquer problema, qualquer indício que der, eles vão chamar essa empresa e eles que vão dar assistência técnica durante um ano. Isso é outra história, já não cabe aqui, já não é facultativo mais, tem que fazer o termo de contrato. Pessoal, finalizando essa parte, eu queria dizer para vocês o seguinte: por acaso é obrigatório, né, dependendo do valor, você, servidor público, né, fazer uma nota de empenho, uma carta de contrato? Não. É facultativo, né? Vocês podem ou não. Então, sempre que vocês estiverem diante de um objeto que vocês vão comprar que não é tão pequeno, não é tão simples, né? Porque aqui também depende de valor, né? O que custa fazer o termo de contrato? Faça um termo de contrato, faça um instrumento contratual direitinho, né? Que vocês vão ter menos dificuldades, né, no futuro aí. Pessoal, então nós respondemos essa perguntinha aqui, tá? E eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês, tá? Já que nós estamos falando de contrato e formas de contrato, né? É possível o contrato verbal na administração pública? É possível a administração pública fazer um contrato como aquele vizinho fez com o outro? Ô, você me vende teu carro? Vendo. Quanto é tal? Tá bom, então tá feito o negócio. É possível isso? Será que é? Vamos novamente procurar a pergunta aonde nós devemos procurar, né? Artigo 60 da Lei 8666. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, os quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato. Tá vendo? É aquilo que eu falei agora há pouco. O contrato, a repartição, o órgão público, ele tem que lavrar, ele tem que guardar, tá, esses contratos aí direitinho, né? Para poder utilizar. Inclusive até para, se alguém quiser tomar conhecimento, tem direito, já vou mostrar isso para vocês. Salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que deu origem. Claro, se é um imóvel que está comprando ou vendendo, é no cartório, né, que vai acontecer a coisa, é lá que vai ser formalizado o instrumento, né? Não é na repartição. Parágrafo único, esse é o que interessa para nós agora. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, olha aí, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A. Isso aqui é o limite para convite, modalidade para compra de serviço, feitas em regime de adiantamento. Aqui está a novidade. O valor aqui, ele hoje é 8.800, tá? Tem o limite da modalidade de convite, você calcula 5%, vai dar isso aqui. Salvo o erro de cálculo meu. Se eu errei, por favor, fala aí, hein, pessoal? Me corrija aí. E não vão contar para a professora Flávia não, faz favor, hein? Senão ela vai me tirar do curso aqui, tá bom? Pessoal, tá aí então. É possível o contrato verbal? É possível. Até nessa faixa de valor e feitas em regime de adiantamento. Então, olha, vem aqui mais uma perguntinha para vocês. Já que vocês não perguntam nada, eu pergunto. Eu vou perguntar o curso inteiro para vocês aí. O que é regime de adiantamento? Agora nós vamos pedir socorro numa lei que todo mundo deve conhecer, apesar de ser bem velhinha, né, de 64,
que contém as normas gerais de direito financeiro, é a Lei 4.320, no seu artigo 68. Tá? O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei. Olha aí. É aplicável em casos de despesas expressamente definidos em lei. Tem que estar na lei. E consiste na entrega de numerário a servidor, entrega de dinheiro ao servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria, tem que ver se tem orçamento, né? Para fim de realizar despesas que não possam, tá errado aqui, subordinar-se ao processo normal de aplicação. São despesas que não estão dentro daquele processo normal de você fazer a dispensa de elegibilidade, fazer a licitação, fazer o contrato, elas saem fora disso. O artigo 65 já deixa claro que o pagamento por meio de adiantamento somente deve ser feito em casos excepcionais. Tá? Então, o adiantamento não é para ser usado todo dia, tá? Só em casos excepcionais. O artigo 69, dessa mesma 4.320, limita em até 2 adiantamentos por servidor, mas mesmo assim não se fará um segundo se o primeiro estiver vencido. Então, pessoal, essa é a resposta que a gente procurava, né? O que é o regime de adiantamento? Ele tem que ser, é uma coisa que tem que estar definido em atos normativos dos órgãos que vão fazer esse adiantamento, né? E ele consiste na entrega de dinheiro para o servidor. O que é isso daí então, pessoal? Um exemplo bem simples. Vamos pegar o exemplo da nossa empresa aqui, a Viana. Enquanto a gente podia dar curso presencial, né, vocês, servidores, vinham aqui uma vez por mês, ficavam uma semana aqui em São Paulo, aqui no centro de São Paulo, né, perto da Avenida Paulista, fazendo o nosso curso presencial. Né? Lembra disso? Então o que acontece para uma situação dessa? Então o servidor ele vai sair de outro estado, vai ter que comprar passagem aérea, né, fazer reserva no hotel do curso, né, ou outro hotel, e vem aqui para São Paulo, e o nosso curso sempre foi de uma semana. Quer dizer, ele chega, por exemplo, no domingo ou na segunda, fica até sexta ou sábado aqui, né? É claro que ele vai ter despesas, né? Fora a passagem aérea que já foi paga ou não, fora o hotel que foi reservado e que ele vai pagar ou já pagou, ou vão pagar no final, ele tem outras despesas, né? Ele tem que se locomover, ele tem que se alimentar, tá? Então tem táxi, tem refeições, tem uma série de despesas aí. Vamos supor que ele fez uma avaliação lá, né, junto ao pessoal dele lá, que ele gastaria em torno de R$2.000, fora todo o gasto que ele já teve para fazer o curso aí. Como é que funciona isso daí? Então ele pede esse adiantamento, o órgão financeiro dele lá dá o dinheiro para ele, R$2.000 na mão dele, coloca no bolso, vem para São Paulo, né? E durante a semana ele vai gastando, né? É um táxi, é uma refeição, é uma balada à noite. Não, isso não pode. Isso aí não é que ele vai ter que mostrar os comprovantes. Não pode balada, tá? Tem que pagar do bolso se vier. No final, o que acontece, pessoal? Desculpa. Ele chega, volta lá para o estado dele, né, para o órgão dele, e presta contas. Olha, eu gastei, tá aqui as minhas notas fiscais, tá aqui os recibos, tudo direitinho, né? Eu gastei R$1.500 e poucos aqui, tá aqui o troco que eu estou devendo para vocês. Pronto. Isso, pessoal, representa o que a lei está falando aqui em contrato verbal, né, em regime de adiantamento. Quer dizer, é uma situação que não dá para fazer um contrato escrito, não dá para fazer nada disso. Tá? Esse é o caso típico, então. Pessoal, vocês já estão olhando meio feio aqui para mim, eu estou percebendo, tá, o olhar de vocês, e vou fazer uma última pergunta, porque nós já estamos aqui há mais de 1 hora, né, trabalhando, e vocês já estão olhando meio feio para mim. Então eu vou fazer uma última pergunta e prometo encerrar. É livre o conhecimento dos termos dos contratos por terceiros? Quer dizer, nós falamos aí que os contratos são registrados, né, na repartição, tudo direitinho, tal, tem que guardar tudo isso daí direitinho. Um licitante, tá, ou um cidadão comum, ele desconfia de algum contrato, ele quer conhecer algum contrato, tá, porque ele quer ter conhecimento para poder até participar em outros contratos aí. Aí ele bate lá na prefeitura, olha, eu queria conhecer o contrato 4.614, que foi celebrado agora há 6 meses aí. A prefeitura pode, deve, não pode, não deve? Como é que funciona isso daí? Como é que vocês fazem lá no órgão de vocês aí? Vocês atendem bem o cidadão? Ou faz favor, entra aqui, vamos lá, tal, e mostra todo o contrato para ele, tira a cópia. Como é que vocês fazem aí? Então vamos ver o que a nossa lei estabelece. Artigo 63 da 8666. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato
e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado, olha aí, não é só o licitante, qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Tá vendo, pessoal? Então a Lei 866 ela é clara nesse sentido, né? É o princípio da publicidade, tá? O licitante, ele quer conhecer um contrato de vocês, tem direito. O cidadão, eu chego lá, o Mário Viana chega lá na porta da prefeitura, bate lá, eu quero conhecer esse contrato aqui para dar uma assistência para um cliente aí. Eles não só devem mostrar, como devem dar uma cópia autenticada. Olha aí o que a lei deixa bem claro, isso está muito claro. Não existe margem aí para dúvidas, né, com relação a isso. Entenderam, pessoal? Então, olha, nós vimos aqui, nessa uma hora e pouquinho aqui, uma introdução, né, aos contratos administrativos. Vamos, agora, a partir da próxima aula, tá, abordar, então, os próximos temas aí, tá ok, pessoal? O próximo tema nosso aqui, então, prazo de vigência e de execução, é o item 3, né, do nosso programa aqui. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, pelo menos um pouco, né, nessa aula introdutória, e também espero poder continuar ajudando vocês em todos esses temas que nós vamos abordar aqui até o final do nosso módulo aqui. Olha, foi uma satisfação muito grande trabalhar com vocês, tá? Agradeço de coração aí a participação de vocês e revejo vocês então na próxima aula, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Vão com Deus. Obrigado.